A vida como nós conhecemos é uma vida centrada no eu, centrada no ego. O nosso movimento de vida, de existência, é um movimento na relação com o momento presente. Essa relação, naturalmente, é com situações, com pessoas, em lugares. É toda uma ação presente que se move no alto interesse. Todo esse comportamento em nós, direcionado pelo pensamento, porque reparem, a verdade é que as nossas ações, elas carregam esse impulso, esse motivo. Essas ações carregam esse movimento, que é o movimento do pensamento. Nós não sabemos o que é a ação. É algo que nós precisamos compreender com bastante clareza na vida. O que são nossas ações? Há uma resposta para a vida. Mas essa resposta é uma resposta ao desafio que a vida representa. Assim, vamos com calma olhar para isso. Quando você está no contato com alguém, uma ação ali se faz necessária. Uma fala, um modo de escutar, de contactar o outro, de se relacionar com ele ou ela. Isso requer a presença da ação. Nós não sabemos o que é esta ação. Toda ação é só uma resposta a um desafio, a um estímulo, a um momento, a uma oportunidade. As nossas ações, elas não são ações livres, porque são ações que nascem de um fundo em nós. É esse fundo que determina nossas ações e, portanto, determinam nossas respostas a esses estímulos, a esses desafios, nesses contatos. E de onde nascem essas ações? Elas nascem do passado, porque elas nascem do pensamento. Nós aqui nos deparamos na vida com algo desafiador. Quando você está com uma pessoa, você está com ela sempre pela primeira vez. Talvez você diga assim, não, mas eu conheço ela. Veja, você não conhece pessoas. O que você tem de pessoas é como elas se comportam diante de você. É o que elas dizem para você. É como elas se movem nesta relação, nesse contato com você. É isso que você tem delas. Então, aqui, a primeira coisa é essa. A primeira coisa é a compreensão de que você tem das pessoas um quadro mental, uma crença, uma sugestão dentro de você, dada pelo próprio pensamento, sobre quem elas são, sobre o que elas representam. Se elas são agradáveis para esse mim, para esta pessoa que você é, você gosta delas. Se elas são desagradáveis, você não gosta delas. Em geral, você não quer elas por perto, por mais tempo. Assim, nós não sabemos quem são as pessoas. Nós estamos lidando com uma imagem que temos delas. Por sinal, essa imagem que nós temos das pessoas,
Vamos compreender isso aqui. São imagens que nós temos construído. Não é a pessoa, é a imagem que nós temos dela. Que nós temos. Nós não temos a pessoa conosco, nós temos uma imagem em nós da pessoa. É isso que temos nesse instante conosco. Assim, nós estamos constantemente dentro de um relacionamento onde o que está dentro de um relacionamento é um jogo entre imagens. Esses são os nossos relacionamentos. Assim, a verdade dessa relação é uma relação entre imagens. Porque da mesma forma que você tem uma imagem sobre ela ou ele, você tem uma imagem sobre você. Então você e essa autoimagem não se separam. Você é essa autoimagem. Esta é a pessoa como você se vê. A imagem do outro nasce desta autoimagem, que é a imagem que você tem sobre você. Agora aqui nós podemos explorar com você, investigar com você uma questão muito comum dentro das relações, dentro dos relacionamentos entre pessoas. Uma vez que a relação é entre pessoas, são relações entre imagens, a imagem que eu tenho sobre você, a imagem que você tem sobre mim. É interessante quando você pergunta como se livrar do ciúme e da insegurança. A presença da insegurança é a presença do medo. A presença do medo é a imagem que o pensamento construiu para você. Todo medo se assenta em uma construção também de imagem. Como se livrar do ciúme? Como se livrar da insegurança? Você se sente inseguro quando você tem uma imagem de si mesmo em medo. A imagem que você tem estabelecido sobre quem você é uma construção de expectativa, de esperança, de crença, de quem o outro deve ser para você, precisa ser para você, que você espera que ele seja para você. Aqui está a presença da insegurança, aqui está a presença do medo. Notem que nós estamos diante de um jogo de imagens. Viver na dependência psicológica daquilo que o pensamento constrói, idealiza, espera, aguarda do outro. Notem a ilusão presente aqui. Esse outro não existe. É uma fantasia criada por você. Você, como alguém, é uma fantasia criada pelo pensamento. Portanto, todo esse jogo dentro dos relacionamentos é o jogo da autoimagem, é o jogo do pensamento. E a presença do pensamento é a raiz do medo, é a raiz do sofrimento, é a raiz da confusão. E agora a pergunta aqui é: qual é a verdade sobre o pensamento? O pensamento é um elemento presente em você, construído no tempo. O pensamento é algo que vem do passado,
é uma construção estabelecida em você. Esse pensamento tem os alicerces no passado. Ao passarmos por experiência com pessoas, nós guardamos esta experiência. Registramos essa ideia, essa lembrança, essa imagem dela. Isso ocorreu em algum momento no tempo. Veja, isso ocorreu no tempo cronológico. Isso foi ontem? Ou na semana passada? Algum tempo atrás isso aconteceu. Então, ocorreu o registro. O elemento que é esse mim, esse eu, esta autoimagem, fez o registro. Ao me encontrar de novo com ele ou ela, é esse registro que surge. É esta memória que aparece. É esta lembrança que está agora aqui presente. Agora notem que coisa curiosa nós temos aqui. Nós temos a presença, nesse momento, da ilusão do pensamento. Porque o pensamento não está trazendo o retrato da realidade desse momento. Ele está trazendo do passado esse retrato. Esta memória, esta lembrança, vem do passado. Ela está presente aqui. Mas não estamos lidando com o passado. Não existe tal coisa como o tempo psicológico. É apenas uma sugestão do pensamento. A ilusão que o pensamento estabelece de que estamos lidando com a mesma pessoa. Você traz o retrato da pessoa. Esse retrato é a imagem. Mas você está lidando nesse momento com algo novo. Você não conhece a pessoa, mas tem dela uma imagem que está trazendo do passado. Esse passado não existe. Ele não está aqui nesse instante. É só uma representação do pensamento. Assim, nós temos aqui algo muito importante para ser investigado. Para o fim desta psicológica condição chamada ciúme, insegurança, medo, é a compreensão de que nós temos sim a presença do tempo cronológico, onde as coisas acontecem, mas não temos nenhuma verdade nesse tempo psicológico, que é onde essas imagens aparecem, onde esses registros do passado estão aparecendo. E o ponto é que nós estamos lidando com a vida nesse momento desta forma, com base em registros do passado, com base nesse movimento que é o movimento do tempo psicológico. Não existe tal coisa como esse passado psicológico, como esse presente psicológico, ou esse futuro psicológico. Não existe esse amanhã no pensamento, esse passado no pensamento, esse presente no pensamento. O contato com a vida nesse instante é apenas nesse momento. E não existe esse elemento que é o pensador, o experimentador, aquele que faz o registro presente aqui. Nós estamos lidando apenas com uma imaginação, com uma construção mental, com uma autoimagem. A imagem que eu tenho de você é uma fantasia criada por esse mim, por esse eu. A imagem que tenho sobre quem eu sou é tão ilusória quanto a imagem que faço sobre quem você é. Nesse instante, nesse momento.
Assim, jamais teremos paz nas relações humanas, enquanto o sentido do ego, desta autoimagem, estiver presente. Não há qualquer verdade nesse prazer, nesta satisfação, nesse preenchimento das relações. O que temos presente nesse contexto é a presença de um jogo entre imagens. Nós desconhecemos a verdade do amor, porque as nossas relações estão todas assentadas em uma relação de autointeresse, de interesse egocêntrico, porque a história por detrás dessas relações são histórias de registros de autoimagem. Nós desconhecemos a presença do real encontro com ele ou ela, porque é um encontro de projeções de imagens, de projeções nesta autoimagem. O que espero dele ou dela é que ele continue sendo, para mim, o que eu desejo. Assim, existe sempre essa projeção de expectativa, desta busca de prazer, desta busca de preenchimento, que eu chamo de amor. E quando, em algum momento, isso me é negado, ou negado a esse mim, nesse momento surge a contrariedade, a revolta, a raiva, a cólera, o medo, a dor, o sofrimento. O que está presente não é a presença do amor no ciúme. O que está presente, assim, dentro das nossas relações, é a dependência, é a mútua dependência, é a busca no outro daquilo que eu espero dele ou dela, daquilo que ela espera de mim. Nesse contato, haverá sempre a presença do medo, da insegurança e, portanto, do ciúme, da suspeita. E tudo isso está presente porque o sentido do ego está presente, o sentido do eu está presente. Podemos romper com isso? Romper com isso requer a presença de uma visão da verdade sobre nós mesmos, para o fim desta autoimagem, para o fim do ego, para o fim do eu. É quando, sim, se torna possível, nas relações, a presença do amor. Enquanto prevalecer dentro das nossas relações esse sentido do eu, do ego, desta autoimagem, teremos a presença do sofrimento. Você pergunta como se livrar do ciúme e da insegurança. A partir do autoconhecimento, uma visão nova surge sobre todo esse movimento do eu, do ego, e de toda a dependência desta autoimagem. O fim desta dependência da autoimagem, de busca de preenchimento, prazer, satisfação dentro das relações, é o fim desse movimento egocêntrico, é o fim desse movimento centrado na busca do autointeresse. Apenas quando a presença do amor, da verdade, da liberdade, da inteligência está presente, é que temos o fim para toda forma de sofrimento, para todo tipo de dependência, carência, agressão e violência dentro das relações. Assim, a aproximação do despertar da consciência, da iluminação espiritual, é a revelação desta ciência de Deus, desta ciência do seu ser. Se isso está presente, não há mais problema, não há mais conflito, não há mais sofrimento.
A realidade do seu ser é a realidade do amor nas relações com o outro. Uma vez que não existe mais essa autoimagem, nada se busca, nada se espera. Não temos mais qualquer expectativa de que o outro possa nos fazer feliz, nos realizar, nos preencher. A presença do amor não suplica, não busca, não procura. A presença do amor é a presença da verdade, é a presença da felicidade. O amor é aquilo que está presente quando o ego não está. É o que estamos trabalhando aqui com você, tomando ciência disso juntos. Nós temos 2 dias aqui, de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é a vida sem essa autoimagem? O que é a vida sem a pessoa? O que é a vida sem o eu? Aqui o desafio consiste em poder ouvir isso e investigar isso. A verdade de que esse sentido de pessoa, esse eu, essa autoimagem, isso pode ser desfeito.